Olá, meus irmãos, meus amigos, estamos aí nessa maratona no capítulo 14 de 2 Coríntios, tratando do assunto sobre línguas. Hoje nós vamos ver o verso 8, 9 e 10. Veja só o que diz a palavra de Deus. Porque, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós. Se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estarei como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de voz no mundo. Nenhuma delas é sem significação. Olha que interessante. Ontem ele falou sobre as coisas inanimadas, aqueles instrumentos que não têm vida. Na nação de Israel, para nós aqui nós não temos esse conhecimento. Mas na nação de Israel, eles viviam dentro de muralhas, a cidade de Jerusalém. E tinha os atalaias nas torres, observando. As muralhas já eram impenetráveis, mas tinha os atalaias para avisar. Quando o inimigo se aproximava de longe, ele não conhecia, ele dava um toque de trombeta. Toque de trombeta que avisava que era o inimigo. Quando de longe o atalaia via os amigos de Israel chegando para abrir o portão, ele tocava a trombeta, só que era outro tipo de toque. E a nação de Israel sabia. Quando tinha festa, tocava a trombeta, outro tipo de toque. Então a nação de Israel sabia. Olha o que ele diz no verso. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Se ele errasse o toque na hora, era o inimigo se aproximando, ele desse toque de festa. Quem é que ia preparar as espadas, os escudos para a batalha? Ninguém. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Olha como Paulo explica. Olha o próximo verso. Ele fala, assim também é a língua. Se o som é um som que ninguém conhece, a pessoa fica falando como que é o ar. Ninguém entende nada. Ele diz, a língua tem que ter um som bem inteligível. Olha lá, verso de número 9. Assim também vós. Se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Se a trombeta der um toque de sonido incerto, as pessoas não se prepararão para a batalha, porque eles não conheceram o toque, entenderam o toque errado. Se a pessoa falar uma língua que ninguém entende, é como se estivesse falando ao ar, não serve para nada. Aí ele ainda dá mais uma pincelada. Ele diz, existem vários idiomas, muitas vozes no mundo, mas todas elas têm um significado, todas elas têm alguém para interpretar. Verso de número 10. Há, por exemplo, tanta espécie de voz no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Olhe como Paulo está explicando a igreja em Corinto. Por quê? Porque eles estavam fazendo errado. Eles estavam querendo usar os dons de maneira errada. Paulo estava corrigindo aquela igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus abra o seu entendimento. Que Deus te ajude a compreender o que está dizendo a palavra de Deus. Vamos orar. Obrigado, Pai, por mais esse dia, obrigado pelas tuas bênçãos. Rogo que o Senhor derrame as mesmas sobre todo este povo que assiste e ouve estas mensagens. Abençoa-os, ó Deus, fisicamente. Abençoa-os, ó Deus, financeiramente. Abençoa-os, ó Senhor, matrimonialmente. Abençoa, Deus, espiritualmente. Ajuda-os a crescer, ó Pai. E que através deles eles possam levar estas mensagens, ó Deus, apresentar o canal, que mais pessoas venham se inscrever e que possamos levar essas mensagens até os confins da terra. Eu te oro, te agradeço no nome do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.